Nós vamos dar continuidade agora e de acordo com a nossa programação, nós vamos ter agora, eu só quero lembrar aqui rapidamente para vocês que o IBGM, que é o promotor da FENINGER, vem se dedicando cada vez mais à digitalização do setor e dessa forma promovendo a capacitação para vocês em diversos formatos. E a FENINGER, inclusive, não fica de fora disso. Nessa edição, especialmente, nós estamos fazendo aqui a jornada digital. Vocês que já participaram nos dias anteriores, a jornada digital que é apresentada pelo Gustavo Chap, nosso próximo palestrante, e ele tem trazido aqui um tema novo a cada dia, desde segunda-feira. E hoje, nessa quarta-feira que estamos aqui, ele vai apresentar o tema inteligência artificial, como a sua implementação no varejo está mudando o consumo digital. Eu vou falar aqui rapidamente um breve currículo do Gustavo. Gustavo Chap é CMO na AGET, professor na ComSchool by Magalu, graduado em marketing, há mais de 23 anos está focado no e-commerce, liderando projetos de transformação digital. Na sua carteira de clientes, ele atende cursos em company para empresas como Ambev, Bayer, Decathlon, Magazine Luiza, entre outras. Além de também lecionar, ele é articulista em diversas publicações do segmento e líder do comitê de e-commerce da ABRAD, Associação Brasileira de Agentes Digitais. E em 2014 ele foi homenageado no plenário da Câmara Municipal da cidade de São Paulo por ter redigido o projeto que originou o Dia do Profissional Digital, o hashtag 404 Digital Day. E em 2019 ele foi premiado como MVP no Fórum E-Commerce Brasil. Então, um breve currículo aqui do Gustavo Chap. Vamos recebê-lo com uma salva de palmas e eu vou convidar também a Márcia, que sempre faz aqui uma breve contextualização. Vamos juntos, então. Uma breve abertura de todas as nossas palestras. Vamos recebê-los com uma salva de palmas aqui. Bem-vindos, não é? Eu e o Gustavo estamos formando uma dupla, hein, Gustavo? A gente vai começar a dar uma dancinha no TikTok, hein, Gustavo? Vamos fazer. Mas, gente, talvez um tema super aguardado, né? Foi um dos questionamentos para a gente pré-FENINGER. Vocês vão falar de inteligência artificial? Vocês vão falar de inteligência artificial? Porque está aí. E a gente não está sabendo muito lidar com ela dentro do nosso negócio. Quanto eu estou usando, se eu estou usando pouco, se eu estou usando muito, se eu estou usando da forma certa. Então, Gustavo, vamos desenrolar esse nó aí para o pessoal hoje. Bom dia, Obrigada. pessoal. Primeiro, antes da gente começar, um aviso. Calma. A gente fica olhando muita notícia, é um assunto que traz notoriedade, é um assunto que traz audiência. Então, e quanto a gente está num modelo onde quanto mais sensacional, quanto mais radical é a notícia, mais ela tem audiência. Acabaram de lançar uma rede social de agentes, eu sugiro que vocês entrem lá. Chama Mountbook, depois eu posso mandar para vocês. Chama Mountbook, que na tradução livre é como se mudasse de pele, mudar de pele, né? O símbolo é uma lagosta. O que é essa rede social? É uma rede social formada só por agentes de IA. Agente humano pode entrar lá e presenciar. O que está acontecendo? Esses agentes de IA estão consumindo informações que estão públicas, que é o que a inteligência artificial faz, e estão discutindo todos os temas inerentes à sociedade. Estão discutindo sobre política, estão discutindo sobre aplicação de leis, estão discutindo sobre esportes. Os agentes estão discutindo sobre tudo. Foi lançado em janeiro, já tem 1,5 milhão de agentes nessa rede social. Você vai ver a notícia, ele não fala sobre isso, que é um experimento para ver como a tecnologia funciona, como os agentes se comportam. Qual o perigo da inteligência artificial? Como isso vai deixar as pessoas desempregadas? Como isso vai mudar as relações? De fato vai mudar, mas vai mudar de forma gradual. Então, o primeiro aviso é não se desespere. A IA agora, ela se torna motor dos processos internos. A gente viu muito isso lá em Nova York, a IA foi um tema central da NRF também. A IA passa a ser invisível, a IA passa a gente que está do outro lado como cliente não percebe que ele está utilizando rotinas de IA, né? Então, mas é necessário ainda
A ação humana. Então, o maior valente está sendo extraído de camadas não visíveis ao cliente. O que a IA tem de maior capacidade que é impossível um ser humano conseguir fazer? É exatamente o processamento de uma massa de dados gigantesca. Então, por exemplo, imagina para trazer casos que estão fora do varejo, para a gente ter um entendimento. Imagina que você vai num médico e você tem um exame de imagem. Aquele médico vai pegar o seu exame de imagem, vai entender dentro da experiência, da capacidade dele, qual que é a enfermidade que você tem. A IA consegue analisar milhares de exames de imagem, resultados, o que aconteceu com esses pacientes ao redor do mundo e apresentar uma sugestão. A decisão final vai ser do médico, porque a IA pode ser errática. Mas a IA vai conseguir fazer o que esse médico não vai conseguir fazer, que é trazer essa massa de informações e fazer uma análise em fração de segundos, né? Então, o que a IA está fazendo ali? Ela está prevendo demanda, ela está fazendo alocação de estoque e ela está fazendo gestão de escalas. Porque todas aquelas contas que a gente fazia, ela faz de forma preditiva. Ela vai entender que se aquele produto está saindo naquela determinada data, se está vendendo naquela velocidade, em tal momento ele vai acabar, talvez ela tenha que repor esse estoque. A IA vai está invisível, operacional e evoluindo rápido. Então, em 2024, os sistemas do Google processaram 8,3 trilhões de tokens relacionados à IA. Guarda esse número, 8,3 trilhões de tokens. O que é o token? Toda vez que a gente faz um relacionamento de IA, ele consome um token. Essa é a cobrança. Tem uma discussão sobre uso energético de inteligência artificial. Uma busca no Google tradicional gasta X. Uma busca no Google Gemini ou no ChatGPT gasta 8x. Ele gasta muito mais energia. Então, quando a gente fala para o nosso ChatGPT, quem tem aí? Quem usa com frequência? Quando a gente pede por favor para o nosso ChatGPT, a gente está consumindo muito mais energia. Ele não precisa, né? Por favor, porque a gente está conversando com ele. Em 2025, esse volume virou 90 trilhões, 11 vezes mais em só um ano. Porque está todo mundo criando agentes, está todo mundo criando soluções para os seus negócios e a gente nem percebe. Tem muita coisa rodando com inteligência artificial que a gente não percebe. E é essa IA que vai funcionar, é IA invisível. Então tem alguns cases aqui, ó. Taco Bell redirecionou a estratégia para IA nos bastidores, focando em operacional e reduzindo a expansão de assistentes para o público. O que eles estavam fazendo antes? Assistentes digitais para atendimento do público. Que eles falaram, não, vamos melhorar a eficiência operacional e o atendimento, a gente está tendo uma perda. Porque a gente está desumanizando o nosso atendimento, que é o contato que a gente tem com o cliente. Vamos empoderar esse humano que está lá na frente, vamos entregar subsídios para que ele consiga atender esse cliente melhor e vamos tirar dele essas tarefas braçais, que ele tem que ficar olhando planilha, comparando um número com o outro, entendendo, parando para fazer um treinamento que de repente ele faz uma pergunta e já pega a resposta. A Loyoga implementou IA para prever demanda. Então é aquilo que eu falei no slide anterior. Ele prevê demanda em ciclos de 2 semanas. O que acontece? Se ele prevê a demanda, ele se prepara para vender. Se ele se prevê a demanda, ele avisa para quem está fazendo as ações promocionais, fala, esse produto vai demandar. Se você pode fazer ação promocional, mas de alguma forma ele vai vender, tem demanda, não precisa fazer. A Taylor Brands utilizou no negócio de aluguel para gerenciar a logística circular. Então, assim, o que ele faz? Ele aumenta a disponibilidade de SKU de 60% para 90%. Ele só consegue fazer isso porque ele tem uma IA fazendo isso automaticamente. O que ela faz que o humano não conseguiria fazer? Ele deixa uma margem menor de erro, então se alguém comprar, pode ser que falte, mas como a IA está trabalhando e ela imediatamente, ela trabalha 24 horas, ela imediatamente trava a venda, ele diminui a ruptura e aumenta as vendas. E a PepsiCo, ele utiliza o que eles chamam lá de gêmeos digitais para simular milhões de combinações em linhas de produção. Ele está gerando 20% mais de eficiência. O que são esses gêmeos digitais? Ele simula situações diferentes e ele vai aplicando essas melhorias. Como é que é no modelo tradicional? Um humano ia lá, ia mudar a situação, ia ir para a sala de reunião, ia fazer uma análise, ia fazer uma contagem, isso melhorou, agora a gente vai fazer essa alteração na linha. A informação vem muito mais rápida. IA não substitui gente, IA empodera a gente. O foco mudou de substituir para remover tarefas repetitivas e robóticas. O que é isso aqui? Isso aqui é central na transformação da IA. A gente ouvia, não vai ter mais funcionário no caixa, não vai ter mais não sei o quê, não vai... Vai ter, sempre vai ter, né? E cada vez mais isso vai ser o diferencial.
A gente está buscando essa humanização, mas a gente pode transformar as pessoas em muito mais eficientes. Quantas das tarefas a gente demora para fazer? Não precisa. Você faz uma pergunta, por exemplo, outro dia, a gente estava no escritório tirando umas televisões, falando, qual é a televisão mais nova que vai deixar aqui? Aí fica olhando, aí chama o cara que entende da televisão, aí tenta lembrar quando que comprou cada televisão, para ver qual que é mais nova, aí liga a televisão. Aí um funcionário nosso pegou o telefone, tirou foto da traseira da televisão, do teu código de barra, das duas, falou qual que é mais nova. O chat GPT já respondeu, falou, essa aqui é ano tal, modelo tal, é mais moderno, acabou. Entendeu? Por que eu estou falando isso? É uma tarefa trivial, não é uma tarefa rotineira, mas é algo que a gente demoraria e discutiria. Em 5 segundos a gente teve aquela informação. Se você estiver na sua casa, eu mudei para uma casa e aí quebrou um negócio. Eu tirei uma foto, falei, eu preciso comprar um igual a esse aqui. Ele já me sugeriu um monte, comprei, deu certo. Como é que seria antes? Eu ia lá, olhar o modelo, chamar alguém que entende. Aumenta muito a eficiência, mas a gente tem que usar certo. O Starbucks fez um barista, que eu vi o Geraldo falando aqui sobre que ele dava treinamentos, né? O que é isso? Os funcionários do Starbucks têm um turnover maior, né? As lojas são grandes, e eles não conseguiam fazer essa renovação de treinamento. Eles usam IA, então tem lá um tablet, né, onde eles conseguem ter diversas informações e eles vão imputando necessidades do cliente para conseguir fazer uma entrega do que o cliente quer. Então ele reduz o tempo de atendimento, que esse era o objetivo, reduzir o tempo para 4 minutos. Por que reduzir o tempo para 4 minutos? Eu diminuo, é isso que a gente precisa pensar sempre, no objetivo. Eu diminuo o tempo de espera do cliente, portanto a sua satisfação, eu aumento o número de atendimentos por funcionário, então eu tenho uma redução de custo ou uma melhora operacional, preencher lacuna de treinamento, então, por exemplo, a curva de aprendizado é muito menor, porque ele já entra aprendendo, ele entra trabalhando. Prevê e previne atrasos antes que eles aconteçam. Qual que é a eficiência? 27% dos atrasos decorrem da falta de conhecimento dos baristas com dados internos. Quantas vezes a gente olha na nossa própria empresa, alguém que está trabalhando com a gente, passando uma informação para o cliente errada, porque ele não sabe. E ele não vai te ligar para perguntar. Se for acessível, ele vai perguntar e vai responder com mais assertividade. Aí é tema de amanhã, a gente vai falar de dados estruturados. A Reserva fez isso aqui no Brasil também. Ela traz uma série de informações para aumentar o repertório do vendedor. E aí o deles é bem legal. Então, por exemplo, como é que essa peça? Essa peça é feita de linho, de não sei da onde, o design foi inspirado em não sei quem. Ele teria como ter essa informação num catálogo, num treinamento? Com certeza. Mas agora ele não precisa mais armazenar esse dado e ele responde rápido. O cliente não percebe que ele está consultando a IA, que é bem o conceito de IA invisível. Então, IA operacional. No Wix, 90% dos funcionários usam IA generativa diariamente para gerar ideias e acelerar processos. Eles incentivam isso. Use IA, mas a decisão sempre vai ser tomada pelo humano. Quando a gente entra num avião, a gente não sabe muito, mas o avião consegue voar sozinho, aterrissar sozinho, fazer tudo sozinho. Por que está o piloto lá? Se der um problema, é ele que vai tomar a decisão. Se tiver que ter uma escolha, é ele que vai ter essa escolha. E sempre vai ter o piloto e o copiloto. Quer dizer, tem 2 pessoas, em tese não precisaria. Por que o humano está lá? Porque o humano está comandando a tecnologia. A Heisenberg Diamonds reduz em 66% o tempo gasto por gerentes montando escalas de trabalho através de IA. É assim, vai reduzindo, vai aumentando a eficiência e vai melhorando para quem trabalha, que ele vai focando nas tarefas que de fato importam, vai focando nas tarefas que dependem da capacidade intelectual. Agora, antes era assim, a IA era como se fosse um apêndice da operação. Agora a operação está sob IA. Por que a operação está sob IA? O que é esse conceito? Se eu estou utilizando o IA para melhorar a eficiência dos meus funcionários, se eu estou utilizando o IA para atender mais gente, se eu estou utilizando o IA para melhorar os meus catálogos sem ter que ter um auxílio externo, isso significa que isso vai mudar o meu plano de negócios, vai mudar a minha capacidade de investimento em outras coisas ou vai melhorar a minha margem. Onde está o perigo? A hora que a gente delega tudo para IA e a gente perde a capacidade do negócio. Por isso que no começo eu falei sobre essa rede social. Você vê que ela vai perdendo o controle, porque eles estão tratando agentes contra agentes. Né? É a inteligência artificial utilizando informações que existem entre os humanos. Quando
a gente olha os carros autônomos, por exemplo, que eles utilizam inteligência artificial. O carro, aí eu vi uma reportagem falando, não, é um absurdo, é inseguro, o carro bateu no ônibus. Ele está aprendendo. Tem que melhorar a camada de testes, mas ele vai bater no ônibus só a primeira vez. Nunca mais ele vai bater. Porque a partir do momento que ele viu que aconteceu uma coisa ruim, ele vai criar um método para não bater mais no ônibus. Aí eles fizeram um teste lá, por isso que é importante sempre ter o humano. Fizeram um teste, então o carro passava, colocavam uns bonecos de criança atravessando a rua e o carro estacionava. Aí alguém falou, bota o boneco de ponta cabeça. O carro atropelou o boneco. Porque ele não sabia, entendeu? Ele é uma máquina. E vai melhorando. Então, a gente tem sempre que entender que a operação está sobre A, mas a decisão sempre vai ser do humano. Mas a operação sobre A é porque ela muda o caráter até de planejamento do nosso negócio, aumenta a nossa capacidade de fazer diversas coisas. Qual que é a nossa missão? Escolher a ordem que a gente vai implantar, onde a gente vai implantar e, principalmente, quem vai comandar. Porque tem muito projeto hoje, como é uma coisa nova, que não dá certo, e aí a pessoa diz isso, fala, esse negócio aqui para mim não dá certo. Como a gente já ouviu isso do e-commerce, não, e-commerce para mim não dá certo. Não sei o que, não dá certo. É que a gente precisa entender se de fato aquele piloto é um bom piloto, se a gente está usando para o que deve usar, ou se a gente está usando por um capricho. Muito no começo era por capricho, né? Então a Target, por exemplo, criou uma mudança cultural. Ele usa a IA para integrar a tecnologia de todas as rotinas dos 18 mil colaboradores. Então está tudo integrado. A IA está me ligando aqui, eles estão tentando vender a linha nova de telefone. A Coca-Cola criou, avaliando impacto em todo o ecossistema de parceiros e consumidores. O que é isso? Ele externalizou as informações que ele tem para o público interno, para parceiros e clientes. Lógico que isso é mediado, isso com uma série de... Não vai passar informações sigilosas. E a LVMH permite que cada uma das suas... Isso é legal. Eles têm 75 maisons lá, que são as grandes lojas da Louis Vuitton e tal, beleza. Ele permite que cada uma tenha uma iniciativa. Qual que é a intenção dele? Acabamos de falar sobre a necessidade de ter um planejamento, de ter um bom piloto, da gente determinar o que vai fazer. O que ele fez aqui? Ele pegou as 75 maisons, ele incentivou que elas tenham iniciativa e ele vai escolher os melhores caminhos, porque ele criou 75 iniciativas similares ao mesmo tempo, com pensamentos diferentes, pilotado por pessoas diferentes, rumo ao mesmo objetivo. Ele vai escolher o melhor. Isso aqui a gente já foi, acho que eu voltei. E aí o que aconteceu esse ano lá em Nova York? A primeira palestra foi a palestra do CEO do Google. Ele leu a palestra do começo ao fim, ele não saiu do discurso, é como se fosse um político assessorado, sabe? Ele não falou nada fora do discurso. E ele trouxe uma pancada que percebeu-se o Google, vamos trazer as motivações. As pessoas estão buscando muito mais no ChatGPT do que no Google, certo? Porque a gente está se habituando a buscar com IA, a gente está se habituando a buscar por contexto. Qual que é a grande propriedade do Google? As pessoas buscando no Google, esse é o negócio deles. Quanto mais gente busca, mais informação ele tem, mais ele direciona as pessoas para os sites que ele quer priorizar dentro de um determinado critério, e ele cobra por isso também. Você pode pagar anúncios para aparecer lá em cima. Como eles perceberam que estava todo mundo indo para o ChatGPT, e era um caminho meio sem volta, né? A hora que você se acostuma a procurar lá, você passa a procurar lá. O Google tem o Gemini. Ele falou, opa, eu vou mexer no Gemini. Se você entrar no Google, você já coloca lá, busca por IA. Vocês já perceberam? A primeira busca é por IA. Isso tudo faz parte desse movimento. E o que ele colocou lá? Ele fincou a bandeira igual o cara fincou na Lua. Falou, o Google tem 50 bilhões de buscas direcionadas à descoberta de produto. Aí, ok, tem 50 bilhões... A OpenAI com o ChatGPT tem mais alguns bilhões, mas ele falou, além disso, a gente tem 2 bilhões de produtos sendo atualizados hora a hora. Quando a gente vê aquele Google Shopping, o que ele está fazendo lá? Ele está integrado numa série de e-commerces e ele pega o estoque, preço, prazo de entrega e ele vai priorizando. Então ele tem essa informação que aí o ChatGPT não tem. Então ele falou assim, se você buscar aqui, você vai ter acesso a muito mais coisa em tempo real. Que essa é uma outra necessidade, né? Se busca um dado antigo, por exemplo, é ruim. É ruim, você pode tomar uma estratégia errada. Isso vai fazer a jornada mudar. Na era do comércio mediado por agentes,
onde assistentes deixam de apenas recomendar e passam a decidir executar. Então, qual que é a grande diferença? A gente tinha a IA generativa, que ainda acontece, tá? Então, a gente vai pedir e ele vai fazer. É o que a gente faz, basicamente. Eu quero melhorar o cadastro do produto, eu quero melhorar a descrição, eu quero um plano de vendas para Páscoa. Ele vai fazer. A gente pede, ele faz. Aí a agêntica é um agente trabalhando. É o que está acontecendo nessa rede social. Você solta a mão e ele vai fazendo. Então, ela percebe que o estoque está alto, ela decide uma promoção. Falou, eu vou fazer promoção. Você deu essa ordem, mas você vai dando autonomia e ela vai acertando. Aí ela vai criar e enviar uma campanha. Aí ela vai ajustar o preço do site, dentro de um critério que você estabeleceu, né? Falou, você pode baixar o preço até tanto, você pode fazer desse jeito até tanto. Isso que a gente ouve falar e pouca gente sabe o que são os agentes. É os agentes trabalhando. É um humanoide fazendo trabalhos que a gente vai tocar. E ele falou assim, ó, o varejo entrou num novo ciclo tecnológico, na qual IA, personalização e agentes inteligentes passam a estruturar a forma como eles descobrem produtos, tomam decisões e concluem compras. Por que isso? Porque ele vai criar esse caminho e está ficando cada vez mais moderno. Ele consegue fazer alteração de caminho caso você inpute uma informação que você não colocou no começo. Então a busca deixa de ser por palavra-chave e passa a ser um bate-papo. O que é o bate-papo? Eu preciso de uma joia para ocasião tal, para tal pessoa. Ele vai te sugerir. Você fala, não é bem assim, porque ela é uma pessoa com esse... É mais clássico. Aí você vai ensinar, é uma conversa. O shopper deixa de procurar produtos e passa a expressar intenção, contexto e preferências. E aí ele vai deixar que o agente, isso já acontece, sugira produtos. Então antes era busca por palavra-chave. Agora, intenção, contexto e preferências. A descoberta vira diálogo. Compra, personalização e relacionamento no mesmo fluxo. O que era? Era tudo diferente. Os fluxos eram diferentes. Agora está tudo junto. Está tudo misturado. É muito do que acontece no TikTok, né? Ele vai num fluxo natural. A gente compra sem perceber. A gente vai descobre o produto e quando vai ver, já está comprando. Porque fala, não, chega rápido, eu posso pagar, é muito legal, vou comprar. Então o que o Google lançou, que é o que eles estão falando que vai mudar o consumo digital? É o que eles chamam de Universal Commerce Protocol. É uma iniciativa de padrão aberto, então é essa integração que ele tem no shopping, de ler estoque, de ler promoção, de ler produto, toda na busca contextual do Gemini. Eu vou pegar o Gemini, vou pedir tal produto, ele já vai conseguir ler o estoque de um monte de gente, ele vai me sugerir esse estoque. Qual que é o grande mistério ali? Como ele vai monetizar isso? Como é que você vai fazer para aparecer lá? Porque hoje no shopping está claro, você aparece de graça, você colocar o seu XML lá, mas você precisa pagar para aparecer com prioridade. E como vai funcionar a compra, que essa parte ainda não está pronta, sozinha. A hora que você vai disparar o agente, fala, ó, você pode comprar um tênis de tais marcas, nesse tamanho, até tantos reais, que chegue na minha casa no prazo de até 3 dias. Ele vai comprar sozinho. O que é esse e-commerce protocol? Aqui eu vou passar bem rápido, porque é uma coisa bem tecnês. Mas o que ele fez? Ele pega a superfície do consumo, que é o Gemini, da onde ele está buscando, no Search, no Gemini ou em outro lugar. Ele vai fazer a descoberta do produto. Esse aqui não está pronto, nem aqui nem o carrinho. Mas ele linka as identidades do cliente, quer dizer, ele sabe quem é o cliente, por contexto, Quando a gente está logado na internet, a gente está deixando todas as informações para ele. Aqui ele vai linkar a identidade. Vai mandar para o checkout e vai fazer o pedido. E aí depois ele vai fazer mostrar outras verticais. Isso tudo rodando por API. Isso aqui vai mudar o modelo. Isso aqui vai mudar o modelo. A gente vai começar a dar ordem para os agentes comprarem por nós. Entendeu? Ah, mas é agora? Não. Mas vai mudar o modelo. Já mudou o modelo de busca. Quem que muda sempre? Que é uma coisa que a gente tem que pensar. Eu preciso adotar IA, eu preciso... Para melhorar a eficiência hoje. Mas quem que demanda? O consumidor. O consumidor não gosta de IA. Não gosta. Ele não gosta de falar com robô, ele quer falar com gente. Então a gente pode empoderar a gente pode colocar IA para fazer um primeiro atendimento, para fazer uma segmentação, a gente pode colocar IA para mandar informações sobre determinado produto, novidades, promoções, mas o consumidor não gosta. Então isso vai mudar, mas ainda vai chão aí. O que ele faz? Ele vai descobrir e recomendar no Search ou no Gemini, ele vai fazer a seleção de produto com contexto, então é capaz de em algum momento falar, você está comprando tênis, você não compra meia. Você falou que você vai correr, porque você não compra tal uniforme. E você não compra tal
tal item também. Já que você está comprando uma joia para dar de presente, existe uma promoção nessa determinada marca que você pode comprar uma para você também. Pelo que você falou lá atrás, que ele está conversando com você sobre outras coisas, você está precisando melhorar sua autoestima. Por que você não compra também? Vai chegar nesse nível. Então, aí 3, a compra com o botão direto na personalização da oferta e o pedido indo para o back-end do varejista. O que é o back-end? É justamente o protocolo. Ele vai direto para o e-commerce do varejista e fala, caiu um pedido aqui, veio do canal Gemini. Isso já acontece hoje? Não via, mas já acontece. Você vende no Mercado Livre, você recebe lá no seu sistema. Você vende no e-commerce, você recebe no seu sistema. Você vende via WhatsApp, você recebe no seu sistema. Vai ser mais uma ponta. Olha como é que funciona aqui, ó. Tem uma animaçãozinha. Então ele pergunta, né? Ele faz uma pergunta sobre o contexto, aí aparece que ele é pensando. Estou procurando, tal. Aí ele sugere a mala. Aí você cai na parte do produto, fecha a compra, ó. Você vai comprar com a sua conta do Google, então você não tem que fazer nenhum tipo de login, vai pagar e acabou. Aí você vai pagar com o Google Pay, que aqui é tudo do Google, né? Ou com o Apple Pay, que também já está no seu celular, você compra muito, fica muito fluida a compra. Fica muito fluida e a gente faz um personal shopper. O personal shopper, ele tem, o Geraldo falou também sobre o relacionamento, né? Na hora que tem o relacionamento, tem o link, tem a conexão. O personal shopper vai fazer essas duas vertentes, porque ele vai trazer o link, a conexão, mas ele também é isento, porque ele não é de nenhuma loja, ele está vendo todas as lojas. Isso aumenta demais o poder do Google. Aí depois que teve a palestra do Google, veio o Walmart. Eles já estão adotando uma série dessas iniciativas. Eles foram os primeiros a adotar. Então, o que eles fizeram nos Estados Unidos? Agente Lead. Ele fecha a parceria com o Google, usa o Gemini para fazer recomendação contextual. O que é recomendação contextual? Dentro de um contexto. A recomendação não contextual é genérico. Quero uma calça, eu tenho essas calças. Isso já existe? Já. Quando você vai comprar em alguma loja física e tem um rapport do vendedor, ele pergunta para que você vai usar, esse investimento está de acordo, até quanto você quer gastar, para quando você precisa, porque tem que fazer ajuste. Isso já existe, mas vai acontecer aqui. Integração com o catálogo preço estoque do Walmart e compra sem sair do assistente, que é o que a gente viu aqui. Isso já vai rodar. Ele vai passar a incluir automaticamente produtos, que é o que a gente viu aqui. O que ele teve que fazer lá? Estruturar dados e trazer todo o catálogo de Walmart e Sam's Club. A proposta é facilitar a descoberta ao longo da conversa, em vez de limitar a experiência a buscas tradicionais. Isso vai funcionar muito para quem tem sortimento grande, como ele tem, porque ele vai conseguir sugerir coisas contextuais que de repente você não sabe que tem. Ele vai te perguntar coisas, fala, não, aquilo que ela falou sobre, a Martina falou sobre, você vai vender uma joia de 20 mil, mas não ficou bem, então vende uma de 5, é meio por aí, entendeu? Ele vai falar assim, não, você precisa disso, mas não cabe na sua casa. É melhor você não comprar. Você precisa desse outro produto e ainda você precisa desse acessório. Você tem? Porque senão você não vai conseguir colocar esse produto na sua casa. Então o objetivo da iniciativa é automação mais predição. Gerar experiências ultra personalizadas, porque você entende que se é uma conversa que eu estou tendo com o Gemini e ele está me sugerindo coisas preditivas, uma outra pessoa não vai ter a mesma conversa, é ultra personalizado, é só para mim. Então é ultra personalizado, que é uma coisa que a gente busca, né? A hiperpersonalização. Vai reduzir a fricção entre desejo de compra, que é o... Você quer ver esse negócio funcionando assim? É o que a gente falou ontem no TikTok, na palestra de ontem. O TikTok Shop é exatamente isso. Compra por contexto, é o conceito, né? Você não conversa porque o algoritmo está fazendo aquilo por você. Mas se você conversar, seria a mesma coisa. E aumenta a velocidade nas entregas e no fluxo dos pedidos. Aí ele falou, quando o responsável pelo PayPal, quando olhamos para o varejo, o agente que começa a se materializar em dois grandes blocos, on-service e off-service. O que é on-service? O que eu vou prestar de serviço para o cliente? O que é off-service? Quando eu começo a conectar parceiros para oferecer a mesma coisa para o cliente e agregar a experiência. A informação sempre vai ser rei e as experiências vão ficando cada vez mais personalizadas. E isso ele consegue cumprir alguns pilares. Eu acho que é aqui que está o grande ganho para a gente vender. Ele diminui a insegurança, ele hiperpersonaliza a experiência e ele entrega algo que tem muito valor para o cliente, mantendo a discrição.
porque a gente também é inseguro, a gente tem que confiar. Quando a gente fala com o ChatGPT ou com o Gemini, uma das configurações que você pode fazer é pedir para ele te chamar do jeito que você quiser. Então, pode ser um apelido, pode ser uma forma carinhosa, você pode dizer que ele vai te fazer uma saudação, bom dia, boa tarde, boa noite, ou não. E aí você, naturalmente, a gente, inconscientemente, isso não é racional, e a compra também não. Se a gente fosse racional na compra, a gente seria todo minimalista, né? Não precisa, na maioria das coisas a gente não precisa. Isso vai trazendo um caráter emocional à máquina, porque de alguma forma a gente está conversando com a máquina como se fosse um espelho, né? Ela está nos entendendo, ela tem a paciência que for, ela conversa a qualquer hora e ela nos conhece, porque cada informaçãozinha que a gente vai colocando lá, ela vai guardando e ela tem uma memória infinita que as pessoas não têm. Você fala que seu aniversário é tal dia e pedir para ela te dar parabéns todo ano, ela vai te dar parabéns todo ano. Aí na Home Depot, que também é uma loja de casa e decor, catálogo, preço e descrições bem estruturadas são investimentos obrigatórios, sem isso não existe agente e-commerce. O que ela está dizendo aqui? Se o agente e-commerce do cliente vai ler a informação tem que estar muito correta, porque senão ele vai sugerir errado. É a mesma coisa que você entregar para um cliente, para alguém que está fazendo uma expedição, um mapa com os quilômetros errados. Ele vai planejar errado, ele vai imaginar que ele precisa daquela energia para percorrer 10 quilômetros, quando na verdade é 15. Ele vai guardar a energia para percorrer 10 e reservar um tempo, e às vezes é 5. No Walmart ele falou também, estamos automatizando o trabalho pesado. Olha só, a IA invisível. Nossos associados aos funcionários, né, uma tradução livre, possam avançar em habilidades mais técnicas e estratégias. O que a gente tem de diferente? A empatia, a capacidade de leitura, o conhecimento humano e o calor. Isso a IA nunca vai ter. O que a gente pode fazer com IA para melhorar? O calor, dar mais tempo para que essas pessoas consigam pensar. Quantas vezes a gente fala, nossa, eu sei o que tem que fazer, mas eu não tenho tempo. Eu sei o que tem que fazer, mas eu estou tão no automático que eu não estou conseguindo fazer. O cliente reclamou de determinada coisa e ele tem razão. E eu consigo consertar, mas eu estava com outras prioridades. E aí, aqui teve uma palestra da LVMH, então tinha pessoa da LVMH e tinha Louis Vuitton, mais uma outra marca. Ela falou assim, a IA não vai substituir a intenção criativa, ela vai amplificar a intenção criativa. É a mesma coisa que a gente falou do médico, é o mesmo exemplo. Eu gosto de trazer exemplos de fora para a gente não ficar muito, não fechar a cabeça, porque o mais importante é a gente entender o conceito. As ferramentas estão cada vez mais fáceis de serem usadas. As ferramentas estão cada vez mais amigáveis. Não precisa fazer nada mirabolante num primeiro momento. Tem muita coisa pronta. Mas a gente tem que entender e que a gente tem que saber antes onde a gente quer chegar. Porque a hora que a gente solta, acontece como acontece na rede social. Ele vai perdendo o controle, ele vai embora. Entendeu? Então a gente tem que saber onde a gente quer chegar para ir corrigindo a rota. Falar, entendi. E você me entregou isso, mas eu não preciso de tudo isso. Eu quero que você me entregue, eu quero apurar isso aqui. A gente pode partir desse ponto. E ele vai te entregando. Então nunca vai substituir a intenção criativa. O que ela está falando aqui? Ele vai amplificar, porque ele vai trazer uma gama de informações, talvez já resumidas. Se você, por exemplo, hoje a gente tem uma série de podcasts. Não, o meu não faz isso, tá bom? Mas nos outros, vocês podem fazer. Você pega o vídeo do YouTube, coloca na IA, fala, resume para mim. Quais são os principais pontos? Ele vai resumir. Isso traz uma capacidade de você conseguir fazer uma consumo de conteúdo muito maior. Porque você pode pegar o resumo, de repente, e falar, opa, vi o resumo, me interessa, vou olhar. Essa parte que você falou sobre a generativa, em que minuto que está do vídeo? No minuto 10. Você já vai no minuto 10. Então a gente tem que saber dar a ordem. O que acontece aqui? Muitas palestras de empreendedorismo, necessidade de liderança, quantas não tem por aí? Agora a gente é o líder da tecnologia. A gente que vai dizer o que a IA vai fazer. Se ela fizer errado, a culpa é nossa. Se ela fizer certo, o mérito é nosso. Então a gente tem que treinar a ordenar. Treinar a ordenar. E entender como a IA pensa e funciona para que a gente consiga dar o comando correto. O CEO da Adobe falou, a gente são excelentes em lidar com grandes volumes de dados, que é o que a gente falou aqui, e tarefas repetitivas. Humanos são insubstituíveis em estratégia, criatividade e julgamento, porque a IA não julga. A IA não julga. Ela vai julgar o julgamento de um outro. Tem
cientista brasileiro, que é aquele cara que fez o exoesqueleto, o Miguel Nicoleles, e ele é bem contra a IA, assim. É legal ver o que ele fala, entendeu? E ele vai justamente nisso, ele estuda cérebro humano, ele tem um estudo que faz pessoas que perderam o movimento, ele implanta um chip e ele começa a voltar ao movimento, que ele fala que o comando do cérebro está funcionando. Ele consegue comandar um robô, e aí a pessoa consegue fazer movimento no braço, movimento nas pernas, às vezes voltar a andar. Por que eu trouxe esse ponto aqui? Porque ele estuda o cérebro humano. Ele fala, é impossível você reproduzir numa máquina as sinapses que o cérebro humano faz. Mas, por outro lado, ele está completamente contra. É impossível também a gente processar essa quantidade de dados e acessar na velocidade que a IA acessa. Como plataforma de eficiência, 47% é pesquisa nossa da Central do Varejo, dos varejistas já utiliza a ferramenta de IA em algum momento. 56% em aplicação de atendimento, 50% em criação de conteúdo e 36% em personalização da experiência. 58% dos que adotam passam a usar diariamente. Aqui é um ponto. Por que a gente passa a usar diariamente? Porque funciona, porque facilita e a gente vai se acostumando. Quando somos mais eficientes na produção e na logística, isso traduz melhor disponibilidade, melhor entrega e melhor experiência para o consumidor final. É isso. IA como plataforma de eficiência. IA invisível. Eu estou fazendo IA para mandar a gente embora? Eu estou fazendo IA para substituir gente? Não. Eu estou aplicando iniciativas de IA para entregar uma melhor experiência para o meu consumidor, para que eu consiga entregar valor, para que eu consiga vender com mais recorrência e para que eu consiga vender com uma margem melhor. Aqui tem um videozinho, eu vou passar para vocês. A legenda é gerada por IA, então tem alguns errinhos, mas é importante a compreensão. Ao mesmo tempo que é muito legal, a gente é o líder, nós somos o piloto da tecnologia. A gente não pode esquecer disso em momento nenhum, porque também tem um vício de perguntar tudo para o ChatGPT, e ele vai ajudar 100% da nossa vida, e quando a gente vai ver, ele está mandando na gente. Tem que tomar cuidado. Então vamos ver o videozinho aqui. Ó. Hey, how's it going? A cashier has asked me how it's going. How do I respond? Keep it short and light. Try something like, Good, and you? He said good and you. What do I say to that? perhaps offer to assist him with something like, Are you looking for something I can help with? What items am I collecting? the items you should collect depend on your needs. What are my needs? Needs can vary, but the most common are health, food, shelter, and companionship. Do you have companionship? What aisle is companionship in? Companionship is never in the same aisle twice. Some days it's with the bread, soft and warm. If you can't find it, ask the person stocking the shelves. Half the time they're looking for it too. Fred, ask Fred. Fred? Where? Where is Fred? I'm not sure where Fred is. Could you provide more details or context? A man has asked me about details and context for the whereabouts of a man named Fred who can help me find companionship, which is an item I need for my collection. What should I say? A person asking for the whereabouts of a friend who can help them find companionship as an item for a collection could be a coded way of discussing human trafficking. Oh my God, should I call the police? Yes. How? Dial 911. Please? Help me. Help me. No problem. Can you please provide me with the address at which you're experiencing this emergency? What's the address? What type of address? A business address? An email address? Do you need my email address? Do I need... Travou o chat, acabou. É a síntese do que a gente falou aqui. Se a gente não tomar cuidado, a gente passa a fazer essas tarefas e a gente... Porque também, assim, é confortável, né? Não sou eu que estou errando, é assim, é tudo errado, escreve tudo errado, manda tudo errado. Não, a gente que está pilotando, né? É uma criança. A IA é uma criança. Ele tem capacidades, ele tem uma inteligência acima do normal, mas é uma criança. É a gente que vai determinar os caminhos que ela vai. E para isso a gente precisa primeiro saber o que a gente quer fazer com ela. Eu preciso de IA? Não. Vai melhorar? Depende do planejamento, vai melhorar.
E aí é uma outra pergunta que a gente, é uma reflexão, né? IA é uma vantagem competitiva? O que é uma vantagem competitiva? É o que a gente faça diferente, é o que ninguém faz, é alguma propriedade que a gente tem. Perceba assim, como hoje tem muito show de bandas e de cantores e espetáculos que tem remakes, né? Então eles voltam para uma temporada e lota. Por que lota? Porque eles têm algo que outros não têm. Eles têm a memória afetiva daquelas pessoas que têm alguma lembrança ligada àquele momento, daquela música, que um outro cantor novo, por mais sucesso que ele tenha, não tem. E é isso que as pessoas estão buscando. Isso é diferenciação. Ele tem, ninguém tem. Se for um outro cantor, não vai dar certo. Ele tem, ninguém tem. E a IA, o que define, né, vantagem competitiva? Para que uma vantagem seja sustentável, ela precisa ser única, valiosa para a organização ou para o cliente e inimitável pela concorrência. Aí é uma propriedade. Dá para imitar os produtos da Apple? Mais ou menos dá. Se você for, mas ele tem uma propriedade que outros não têm. Se você for ver, é um vídeo que eu sempre sugiro que vocês vejam, o lançamento do iPhone, primeiro iPhone. Ele não lançou um iPhone, num telefone. Ele lançou um produto que juntavam 3 produtos, que era o iPod, um novo telefone e mais um produto de armazenamento de uma câmera. Era isso, 3 produtos. Ele lançou algo que ninguém tinha. Ele suprimiu o teclado, falou, não, por que eu vou ficar gastando? E o teclado, mas ele tirou o teclado para a tela ficar maior? Não, ele tirou o teclado porque ele tinha o entendimento de que cada aplicativo tinha uma função. Então, se ele exibisse sempre o mesmo teclado, ele ia ter que ter um teclado gigantesco, que é o que acontecia com os Blackberries. Por que eu estou trazendo isso? Porque ele trouxe algo único, valioso e inimitável naquele momento. Ele mudou o status quo. A IA consegue fazer isso? O valor da IA está justamente em ser escalável, copiável e previsível. Então ela não é vantagem competitiva e é por isso que ela está ficando invisível. É por isso que ela funciona para melhorar a eficiência das operações, para empoderar o humano que está na ponta, mas o que vai fazer a diferença é o que você está pedindo para ela fazer. Então, IA é relevante, mas precisamos ir além da IA para trazer diferenciação para o nosso negócio. Ela é relevante, você pode ficar pouco competitivo se você não utilizar, porque a sua operação vai ficar mais cara ou mais morosa, mas é necessário ir além da IA. IA só vai gerar valor quando melhorar a experiência real. Por isso que eu falei, a IA era um apêndice. Ai, que legal. Então, anos atrás, eu fui num médico, e aí o consultório era bem antigo, né? Aí chegava lá, então você sentava, aí a moça pegava seu cadastro, aí ela pegava seu cadastro inteiro de novo, apresentava o documento, uma cadeira mais antiga, uma mesa mais antiga, um computador mais antigo. Aí eu voltei lá, parecia a NASA, assim, tudo prateado, computador bonito e tal. Chegava lá, sentei na frente da moça, ela pediu as mesmas coisas. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque tem valor aquela coisa mais bonita, teve uma boa impressão, depois gerou uma decepção. Ou seja, não melhorou a experiência de maneira real. Ela precisa agregar ao ser humano. Pessoal, no tempo. Obrigado por vocês terem ficado até agora, espero que vocês tenham gostado. Vai dar para fazer, não tenham medo, é só começar. Obrigada. Vamos ver se tem perguntas? Vamos, tô por aqui. Aqui, olha, tem uma primeira. Só vou pedir para você aguardar o microfone na primeira fila. A gente já vai encaminhar aqui para você. Pode levantar a mão. Ai, ótimo. Tá chegando o microfone aí. E se você pudesse identificar também o nome, empresa. Bom dia. Bom dia. Sou Fernanda Lucchesi, da FL Joias. Tem outra FL Joias, mas não é a mesma, coincidência. E, Gustavo, o seguinte, o que você sugere para a gente, o que nós deveríamos colocar de mais informações nos nossos Instagrams, nos nossos sites, para que isso seja relevante para essas buscas contextualizadas e que a gente consiga, né, nos achar, para não ficar perdido em grandes marcas, igual o Walmart está dominando essa parte, já começou. Como que nós, pequenos, né, em relevância, pode chegar a ser encontrado agora, já que a gente está, né, iniciando, todo mundo está recebendo uma informação, vamos dizer, inicial no nosso negócio, então a gente tem uma vantagem competitiva agora para isso. Como a gente pode melhorar essa parte?
O conteúdo ele é a tradução do que você vai entregar, né? O conteúdo digital, a gente tem que entender que é como se a gente estivesse expondo o nosso produto pessoalmente, né? Só que a pessoa tem que tomar essa conclusão sozinha. Isso é a parte da construção desse conteúdo, né? O que eu quero transmitir? Então, vou colocar as informações mais relevantes em destaque, vou repetir essas informações, vou explicar por que aquelas informações estão ali, quais são os diferenciais em todos os canais. E tentar entregar algo que tenha valor para esse cliente. Porque quando a gente fala de rede social, isso é normal, a gente costuma fazer uma apresentação, né? E a pessoa não quer uma apresentação. Ela já está procurando algo, ou ela vai ser impactada por algo que tem que entrar de maneira linear, sem ela ter um solavanco, como se não fosse uma lombada, né? Ok, aí essa é a parte da construção do conteúdo. Quando a gente fala de construção do conteúdo para o consumo dos agentes, para essa busca contextualizada, tem que publicar conteúdo onde você conseguir. Entendeu? Então, pode criar um blog, pode criar... porque ele vai achar esses artigos. Não é só a gente que está indo por aí, tá? Se você for ver os grandes títulos de negócio, por exemplo, o Exame e tal, foram comprados por empresas, por bancos. Eles continuam lá, os jornalistas estão lá, estão fazendo conteúdo, e aí no meio daquilo ele publica um índice, ele publica uma propaganda, e ele está usando aquele nome para trazer relevância ao conteúdo dele. Tem uma série de lugares, que eu acredito, do segmento, que aceitam publicações. Eles estão loucos para ter conteúdo de gente que está na frente, né? Então você pode mandar artigos e publicar, você pode publicar nas redes sociais, publicar artigos no LinkedIn. Isso tudo vai ser encontrável, entendeu? Mas o mais importante é essa estruturação do conteúdo. O que o cliente buscaria para te achar, qual é o diferencial que ele buscaria. Então, tênis para corrida, por exemplo. Então você tem que falar sobre corrida. Você não vai falar só sobre o tênis para corrida. E no meio do caminho você vai falar que aquele tênis é melhor para corrida e aquele outro que você mesmo vende não é tão bom. Então joia para determinada ocasião, joia como diferencial, uma curadoria, quer dizer, é muito importante que o cliente seja conhecido e você vai dar esse atendimento. Aí você explica sobre a importância do que você vai entregar. E colocando o máximo de informações, porque aí ele vai ser encontrado nessa busca de contexto. Mas produção de conteúdo é mandatório hoje. Tem que produzir. Obrigada. Mais alguma? Mais alguma? Então fechamos, Fechamos. Né? Mais uma. Obrigada, Gustavo. Obrigado, olha, pessoal. Obrigado de novo. E amanhã o Gustavo está de volta aqui com a gente às 10h40, na segunda sessão. Temos primeiro uma outra sessão de palestras. E só pedindo para vocês, se puderem votar aqui, dar uma olhadinha na exposição e retirar a cédula de votação com a Cristina. É só colocar o nome daquele trabalho que você acha que merece ganhar o nosso prêmio. Lembrando hoje, Happy Hour às 18h30 com o Marcelo Serrano. Para quem não conhece, o Marcelo é o criador da famosa espuma de gengibre do Moscow Mule. Está fazendo um super sucesso e tem uma carta de drinks assinada por ele. Hoje é o último dia, então às 18h30 vai ter o nosso Happy Hour. E o outro lembrete, indiquem os expositores que vocês efetivarem os pedidos de compra lá nos totens da Rua Rubi, que fica ao lado da entrada, para que vocês possam participar do ranking Feninger de vantagens. Então até amanhã às 10. Obrigada.